dentro da série Instituto Gunnar Vingre, Livros Poéticos, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves, Eclesiastes. Passando nosso estudo nas Sagradas Escrituras, ainda nos livros poéticos, agora no estudo do livro de Eclesiastes, vamos estar entrando neste estudo, apresentando alguns dados sobre o livro propriamente, de uma forma geral, e depois caminhando através dos capítulos e versos ali expostos para nós. Inicialmente estaremos falando do livro em termos de título e autoria, a visão panorâmica, algumas generalidades, propósito, características especiais deste livro de Eclesiastes, como também o seu relacionamento com o Novo Testamento e um esforço, uma proposta de esboço. Assim sendo, falando em termos de título e autoria do livro Eclesiastes, consideremos a palavra Eclesiastes, que é um vocábulo grego que significa pregador ou mestre, e este livro foi escrito cerca de 935 anos antes de Cristo. Observem que Eclesiastes, numa outra forma de falar, seria como dizer aquele que fala à eclésia, a igreja, também a palavra igreja, eclésia. Então é o pregador mesmo, o mestre que fala ao povo de uma cátedra. E é interessante observar que esses nomes que ficaram para os livros Eclesiastes ou Apocalipse foi quando da versão da Septuaginta e depois passando para a Vulgata, guardaram ainda o nome grego, o nome grego para vir até nós. Senão este livro seria chamado livro do pregador e Apocalipse seria chamado o livro da revelação. Então, o permaneceu o nome do livro em grego, teve a vantagem para nós que acrescentou um vocábulo e ficou essa característica. Mas nada de especial em Apocalipse, é revelação, nada de especial em Eclesiastes. É uma pregação, é a palavra de um pregador. E falando ainda sobre o autor do livro, todos comentam e estão concordes em dizer que o autor do livro foi Salomão. Embora seu nome não apareça, o início de seu escrito é Palavras do Pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Como também outros trechos mais contribuem para a sua autoria, como a alusão a si mesmo como um sábio, um possuidor de grande riqueza e escritor de muitos provérbios, acumulando essas informações tiradas do próprio livro Eclesiastes. Todos os estudiosos concordam que este livro de fato é de Salomão, sem ali estar escrito que é livro de Salomão, escrito por Salomão. Numa visão panorâmica, compreendendo o livro todo, Eclesiastes parece uma seleção de trechos do diário pessoal de um sábio que declara: a vida terrena é vaidade e aflição de espírito. Palavras que significam vaidade, o que é passageiro, e aflição de espírito, falando de inquietude, ansiedade, sofrimentos dos homens sobre a face da terra, na vida natural, na vida terrena. Na primeira matéria apresentada pelo escritor, Salomão, no caso, aborda as experiências de sua vida com as riquezas, prazeres e realizações materiais, e conclui
a vida debaixo do sol, no natural do homem, é cheia de injustiças, incertezas, mudanças inesperadas, é vaidade, é passageira a vida. Salomão mostra então o sábio alvo da vida em olhar para além do sol, para Deus. Por causa de Salomão frisar muito debaixo do sol, é que vem a ideia de que ele estava falando humanamente, nada ligado à ordem espiritual. Não, ele estava falando do que está debaixo do sol, na vida terrena tão somente. Ele não está falando daquilo que é nos lugares celestiais, diferentemente de Paulo. Ele está falando o homem na vida natural. Mas o que está aqui é aquilo que o homem mesmo tem da parte de Deus. E consideremos vaidade, que é passageiro, é a mesma palavra que Paulo falou em Romanos, quando disse que Deus colocou a criação debaixo da vaidade, daquilo que é passageiro, daquilo que é incerto, daquilo que na verdade não tem nenhum valor em si mesmo. Pelo que entendamos, falando Salomão do que vai acontecendo debaixo do sol, não está falando errado, é uma realidade, mas ele mesmo também oportunamente deixa a entender que precisamos olhar além, porque debaixo do sol é esta vaidade e esta aflição de espírito comum a todos os homens. Ainda neste livro temos a conclusão, o livro termina lembrando aos jovens sobre o Criador e da certeza de prestar contas a Deus. A juventude é poder mais breve para ser esbanjada insensatamente. Continuando ainda falando em Eclesiastes, algumas generalidades, nós temos esta observação: o melancólico estribilho, sempre repetido, vaidade de vaidades, é tudo vaidade, destrói com golpes sem misericórdia a falsa felicidade e dissipa todas as esperanças falsas e ilusórias que possuem os homens, que continuamente buscam neste mundo um fim, uma razão em si mesmo. Procurando Salomão ver o que melhor seria que os homens fizessem debaixo do sol durante os dias de sua vida, tão somente achou que estes comessem, bebessem e gozassem do fruto de seus trabalhos, mas a isso chamou dom de Deus. Observe que está falando debaixo do sol. O que tem de bom debaixo do sol? Comer, beber e gozar a vida que Deus deu para ser gozado, ou aproveitar o fruto dos trabalhos, o que incessantemente ele vai estar falando. Mas observe que este gozar do mundo é nas coisas lícitas colocadas por Deus, comer, beber e etc. E nada de forma ilícita ou em corrupção. É aproveitar o viver natural naquilo que ele oferece. E quem pode isso fazer tem alcançado uma bênção de Deus, dom de Deus chama ele. Salomão fala da morte como a redução final da vida debaixo do sol, a nulidade. Mas isto não quer dizer que ele considerou a morte como a extinção final, o que seria não fazer justiça a outra de suas principais linhas de pensamento. Ele afirma a certeza do julgamento divino e está certo que bem sucede aos que temem a Deus. Negando toda possibilidade debaixo do sol, Salomão convida o leitor a olhar para cima, o que coloca Eclesiastes como um livro que fica no limiar da ressurreição. Ou seja, ele falando sobre o que está debaixo da terra, ele está martelando que não tem nada de proveitoso aqui, nada de definitivo, tudo é passageiro, é somente aflição
Então, indiretamente está dizendo para o homem buscar outra observação, olhar além do sol. Seria como dizermos, como Paulo chegou a expressar em Colossenses: se já ressuscitaste com Cristo, ou se já entendemos isto, vão olhar para além do sol, que debaixo do sol não tem nada assim em si mesmo que seja significativo para a vida humana, para um bem maior ou duradouro. Propósito, então, após suas reflexões, foi propósito de Salomão compartilhar suas experiências com o próximo, especialmente os jovens. Revela de uma vez por todas a total futilidade do ser humano considerar bens materiais, conquistas pessoais como os reais valores da vida. Embora os jovens devam desfrutar da sua juventude, o mais importante é que se dediquem ao seu Criador. Esse é o único caminho que dá sentido à vida. Ainda algumas características do livro de Eclesiastes. Primeiro, é um livro nitidamente pessoal, no qual o autor emprega o pronome eu. Várias vezes notamos, em especial até o capítulo 10, eu fiz, eu adquiri, eu observei, eu inquiri. Sempre temos essa expressão, pelo que é chamado um diário pessoal eclesiástico. O pronome eu durante os 10 primeiros capítulos. Continuando, numa segunda observação da característica do livro, o livro revela que a vida à parte de Deus é incerta e repleta de vaidade. É passageiro. Terceiro ponto, a essência dos conselhos de Salomão está nos seus 2 versos finais: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Não é um livro de um desviado ou de um materialista, é um livro de um realista. Analisa debaixo do sol a situação do ser humano, mas conclui de uma forma significativa nos últimos versos, dizendo: é dever do homem temer a Deus. E a quarta característica que apresentamos contém uma alegoria pitoresca alusiva à pessoa quando envelhece. Falando da velhice, no capítulo 12, ele faz uma alegoria toda especial, não encontrada em nenhum outro texto da vida, a não ser aquela que diz que a vida do homem é como a erva e a sua glória como a flor da erva. Mas Salomão vai mais de uma forma diferente, original, considerando a realidade do homem quando expressa a sua velhice. Considerando Eclesiastes diante do Novo Testamento, nós não temos citações claras no Novo Testamento de versículos, textos encontrados em Eclesiastes, não, mas o pensamento a gente observa por todo o Novo Testamento que é encontrado. Vejamos, o tema de Eclesiastes, de que a vida à parte de Deus é nulidade, prepara o caminho para a mensagem do Novo Testamento, a da graça. A alegria, a salvação e a vida eterna, nós as obtemos como dádiva de Deus. Então observe, falando somente a quem do Novo Testamento, debaixo do sol, está preparando, mostrando que aqui é uma realidade muito triste, mas já prepara o homem para a graça, quando então se falará no Novo Testamento da dádiva de Deus. Continuando, suas referências à certeza da morte preparam o leitor para a resposta de Deus sobre a morte e o juízo, ou seja, a vida eterna por Jesus Cristo. Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, não conseguiu respostas satisfatórias para os problemas da vida. Portanto,
deves buscá-las naquele de quem o Novo Testamento afirma que é mais sábio do que Salomão. Então observe, Salomão mais sábio no Antigo Testamento diz que debaixo deste sol nada, e dá assim oportunidade quando chega o Evangelho dizendo que acima deste sol sim, tem tudo em Cristo Jesus. Um fala da desgraça abaixo e o Novo Testamento apresenta nitidamente a graça acima destas coisas naturais. Lembremos que Paulo chega a dizer que Deus sabe perfeitamente que o homem, pela sua sabedoria, nunca chegaria a Deus. Humanamente, na vida natural, o homem procurando ser íntegro, conforme vimos em Jó, não satisfaz, precisa algo mais, além da esfera humana ou daquilo que está debaixo do sol, para de fato nos conduzir acima, além deste mesmo sol. No esforço de criar um esboço, o que não é fácil em Eclesiastes, porque não há uma sequência exata de assuntos, propomos colocar 4 sessões, onde a primeira estaríamos falando somente da introdução ao livro, a preparação de todo o assunto do livro, uma segunda que fala de investigações feitas por Salomão, uma terceira que quase é a mesma coisa, considerações e ensinos diversos, e o encerramento de Salomão, quando temos esta forte palavra dele, conduzindo o homem, especialmente o jovem, a guardar os mandamentos de Deus, de temer a Deus, porque haverá um juízo de Deus sobre todos. Assim, passando já ao nosso texto, na introdução, nós vamos ter um primeiro verso que apresenta o autor e depois versos seguintes que vão apresentar o eterno ciclo da vida. Passemos, portanto, ao texto. Capítulo 1, verso 1 de Eclesiastes, quando a primeira palavra dita é esta: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Então, somente assim é que o escritor fala de si mesmo, filho de Davi, rei de Jerusalém, o que na verdade já, vamos dizer assim, seleciona bastante, limita bastante aqueles que poderiam estar escrevendo este livro, porque dos reis em Jerusalém, filho de Davi, nós temos umas poucas dezenas, não temos muitos, então seria fácil excluir muitos destes que não estiveram andando no caminho do Senhor e que não poderiam ser chamados, como o próprio livro apresenta o escritor, como sendo um sábio. E tudo recai, de fato, volta ao próprio Salomão, do qual a Bíblia diz que escreveu muitos e muitos livros, dos quais nós não temos todos conosco atualmente. Passando a parte da introdução que fala do eterno ciclo da vida, do verso 2 em diante, passamos então a ler, primeiramente até o verso 5. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. Observe o início do livro, que ele já introduz a palavra vaidade, passageiro, e começa a colocar que existe um ciclo na vida, tudo é cíclico, no sentido de que uma geração vai, mas vem outra. O sol nasce e se põe e volta a nascer e depois de novo vai ao poente. É um ciclo constante e fica a pergunta: qual é a vantagem
do homem no seu trabalho debaixo do sol, se ele também vai. Ele veio e ele vai. Qual o proveito dele? Portanto, vaidade, passageiro, muito passageiro, o homem sobre a face da terra. Assim continua expressando a sua observação do ciclo, quando diz: o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Outra vez, este ciclo, algo que é contínuo no face da terra. Se nós considerarmos já a palavra em Gênesis, quando temos após o dilúvio, Deus falando que nunca faltaria para o homem, enquanto a terra existisse ou durasse, esse ciclo de verão, inverno, calor e frio, tempo de colher ou tempo de semear e tempo de colher. E Salomão vai adiante, mostrando que o ciclo é eterno em outras observações mais. Verso 9 a 11: o que foi de Salomão, isso é o que há de ser. O que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer: vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também, delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. É um ciclo. O que há de novo? Nada de novo debaixo do sol. São as mesmas coisas. De onde podemos observar no estudo das Sagradas Escrituras, quando estudamos a vida dos homens, dos personagens bíblicos, aprovados ou reprovados, tudo isso retrata aquilo que existe hoje também. Quando estudamos as orientações de Deus, repreensões e aconselhos que Deus dava para o homem no passado, é o mesmo homem de hoje, também falho nas mesmas coisas e carente das mesmas orientações que encontramos em Oséias, Joel, Isaías, Jeremias. Nada há de novo. Se lembrarmos também daquilo que foi revelado a Daniel, o tempo de hoje não é melhor, é pior, porque nos anos anteriores Deus comparou os reinos passados como sendo o ouro, depois depreciando para a prata, depois depreciando para cobre, depreciando para ferro e depreciando para a mistura de barro e ferro. Então, o que há de bom ou melhor no mundo? Nada. Nada. Se vamos para algum objetivo, é para o fim, para a conclusão de um novo ciclo no tempo que vivemos. Tanto que observemos no sistema político dos países, sempre estão procurando algo novo, mas não há novo que dê resultado, porque tudo já foi experimentado antigamente e não deu certo. Mas quem que se lembra do que já passou? Ninguém. Mas o que existe também passará e no tempo futuro ninguém vai se lembrar. Continuando na segunda sessão do livro de Eclesiastes, as investigações feitas por Salomão. Lembrando que é um esforço de colocar alguma coisa em ordem, em grupo. Assim, temos subtítulos 4 que apresentamos nessa segunda sessão, as investigações feitas por Salomão. O subtítulo: Na sabedoria e filosofia humanas, ou seja, Salomão fazendo investigações quanto à sabedoria e filosofia própria dos homens.
Vejamos por parte. Nesse tópico ou subtópico, no capítulo 1, verso 12, lemos o seguinte texto. Disse Salomão: eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas o exercitar. Atentei para todas as obras que se faz debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. Aí está o fato, a observação em resumo já de todo o livro de Eclesiastes, naquilo que ele quer dizer debaixo deste sol ou deste céu. Ou seja, que o homem está continuamente numa enfadonha ocupação para conquistar alguma coisa, mas ao fim vai se ver que é vaidade, é uma coisa passageira, vai passar. Tanto aquilo que ele está se esforçando a fazer e conquistar, como ele mesmo é passageiro. E no resumo também, ou prática desta conclusão, é que é uma aflição de espírito, uma inquietude do homem, procurando algo que não vai achar que lhe satisfaça debaixo deste sol. Continuando outros versos, diz Salomão: falei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim. Em Jerusalém, na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Observem sempre a expressão do escritor eu, sempre o eu. Ele, escritor, dando testemunho da sua vida, a sua observação especial. E diz ele nesse texto que ele aplicou a conhecer a sabedoria e as loucuras. Este aspecto contraditório, mas na sua observação ele notou que ele mesmo estava entrando pelo caminho da aflição de espírito, e isso não ia modificar coisa alguma, porque se crescesse ele em sabedoria, teria enfado, se aumentasse em ciência, teria mais trabalho. Então, qual a vantagem dele saber mais sobre o que acontece debaixo do sol? Mas continua falando que nessas suas investigações passou a procurar razão nos prazeres e nas realizações ou grandes obras que pudesse realizar. E assim diz, capítulo 2, verso 1: disse eu no meu coração: ora, vem, eu te provarei com alegria. Portanto, gozo o prazer, mas eis que também isso era vaidade. Do riso, diz, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria o vinho, regendo, porém, meu coração com sabedoria. E como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Continua Salomão investigando, e agora, nesta investigação, ele procura dar a si mesmo alegria, ou depois vai entrar pelo caminho de fazer grandes obras, mas ele já está observando que tudo isso é
vaidade. Mas ele vai explicar um pouco mais. E procurando dar alegria a si mesmo, acabou observando que no riso, a loucura. O riso não é nada. E a alegria, para que ela serve? Porque ela não acrescenta e não muda o fim do homem sobre a face da terra. Observe que até mesmo ao vinho ele se entregou, não é para ficar bêbado e inconsciente ou julgado no massageiro, mas ele quis entender qual é a atuação do vinho e experimentou e bebeu o vinho, mas diz ele, regendo o seu coração com sabedoria, como que para ver até onde vai isto, ou como reteria a loucura, e procurando ver o que é que os homens podem fazer e aproveitar o seu tempo debaixo do sol. Observem as investigações de Salomão até onde foram, mas não vamos entender que ele entrou pela área da corrupção e uma vida desenfreada ou boêmia, nada disso. Ele está indo no limite que o seu coração pode controlar os fatos e não se lançando no abismo como quem se joga no ar. Assim continua, capítulo 2, verso 4. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto, fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa, também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Observe nesse texto como ele é bem pessoal. Fiz, edifiquei, plantei, adquiri. Tudo isso para ver o que é bom o homem fazer no seu tempo debaixo do sol durante a sua existência. Mas continuemos. Diz ele ainda: amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias, provi-me de cantores e de cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda a sorte. E engrandeci-me e aumentei mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhos neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu trabalhando tinha feito, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Qual foi seu contentamento em ver tudo o que adquiriu? Ver, nada mais do que com os olhos ver. Pelo que ele diz, vaidade, coisas passageiras, e aflição de espírito, inquietude da própria alma. Continuando o texto, diz Salomão nas suas investigações, passando a analisar sabedoria e loucuras ainda, diz ele, verso 12: passei a contemplação da sabedoria e dos desvarios e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estultícia, a tolice. Quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Também entendi, ou então entendi, eu, que o mesmo lhe sucede a todos. Neste texto, até o verso 14, ele passa a contemplar a respeito da sabedoria
da loucura e ver, a sabedoria é mais excelente, assim como a luz é mais excelente do que as trevas. O sábio está enxergando alguma coisa, mas o louco está em trevas, mas conclui já alguma coisa. No final, ao sábio e ao louco sucede a mesma coisa. Aqui já poderíamos dizer vaidade de vaidade, tudo é vaidade e aflição de espírito, porque não há diferença alguma em ser sábio e louco, porque não altera nada o desígnio do homem sobre a face da terra. Parece contraditório, mas ele está falando no homem natural debaixo deste sol. Continuando, pelo que eu disse no meu coração, verso 15, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Por que então busquei eu mais a sabedoria? Então disse no meu coração que também isso era vaidade, porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. O que é que aguarda o homem à frente? A morte, sendo ele sábio ou sendo ele tolo. Na vida natural nada há de excelente. E lembremos que na vida natural não há vida espiritual. Por isso que Jesus disse que é necessário nascer de novo, não para essa vida enfadonha que não leva a nada, mas para alguma outra vida, um novo nascimento, adquirindo a vida que é sim divina, pelo recebimento do Espírito de Deus. Continuemos. Verso 18 do capítulo 2: Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei, e em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isso é vaidade, pelo que eu me apliquei a fazer o que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho que trabalhei debaixo do sol. O que ele ganhou em fazer grandes obras? A desilusão de que essas mesmas obras não iam ter continuidade, não estariam permanentes. E podemos considerar agora que foi só Salomão morrer, todas as grandes obras que ele fez já começaram a ser roubadas, desfeitas, alteradas por outros que vieram e que não eram sábios como ele era. Ou seja, todos vieram, ou menos sábios, e pelo menos desmancharam o que ele fez, achando que a forma que queriam agora fazer seria melhor. Mas na verdade estavam destruindo aquilo que o mais sábio do que eles tinham anteriormente feito. Por isso que ele diz: aborreci a vida, aborreci o que tinha feito, e procurou-lhe perder a esperança de todo o trabalho debaixo do sol. Observe nesse ponto que ele coloca o homem em desilusão. Não adianta nada nessa vida, vamos procurar outra coisa melhor. É o que falta ele dizer, mas ele vai dizer no final, dizendo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Mas com a chegada do Evangelho, levantai os vossos olhos e buscai as coisas que são de cima. Aí muda, ou temos o sentido completo. Por isso que alguns chamam que Eclesiastes é o clamor do homem nas trevas que há no mundo. Mas depois, no Novo Testamento, virá a voz daquele que é acima destas trevas, trazendo luz ao homem que assim clamava. Continuando, verso 21 do capítulo 2, disse Salomão: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza, contudo há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isso é vaidade e grande enfado.
Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Observe que Salomão não poupa nada. Até aquilo que ele mesmo experimentou, depois ele aniquila, dizendo que não tem valor algum, não teve proveito algum daquilo que muitos hoje no mundo capitalista estão avidamente procurando. Chega depois o dia seguinte que mostra o vazio que há nas almas. Continuando, ainda nessa segunda sessão, as investigações feitas por Salomão, num novo subtítulo, que é a conclusão dele, ainda que essa conclusão ele vem progressivamente colocando: o real prazer em viver depende de Deus, senão o homem não tem coisa alguma aproveitável neste mundo. E assim diz ele no capítulo 2, verso 24 e versos seguintes: não é, pois, bom para o homem que come e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Que é bom que o homem faça debaixo do sol, diz Salomão: aproveitar a vida, comer, beber, gozar a vida, naquilo que há de bom na face da terra. Vamos colocar aqui também o que é natural. Quando Deus criou este mundo, colocou Adão e Eva num jardim, onde as árvores tinham toda a variedade de frutos. Observe bem, para o homem aproveitar. É um gozo, é uma alegria, é uma felicidade lícita. E Salomão diz: é isso que Deus deu para o homem. É dado por Deus, é dom de Deus e nada mais. Mas continua agora na sessão já terceira, considerações e ensinos diversos. Todo o texto, na verdade, que vamos estar considerando em Eclesiastes, como também aquilo que já temos visto de certa forma, refere-se a pontos colocados por Salomão. Digamos assim, a seguir encontraremos considerações várias de Salomão em muitos temas, desde o primeiro. Por exemplo, há um tempo para tudo, os primeiros versos do capítulo 3. Sucessivamente, o segundo tema, é dom de Deus que o homem goze do fruto do seu trabalho. Mas, durante todos os demais versos, nos diversos capítulos, vamos ter outros temas mais, até o capítulo 12, verso 7. E sem uma sequência definida, sem um assunto em continuidade, mas só tópicos lançados progressivamente no decorrer da corrida, vamos dizer assim, da caneta sobre o papel. No capítulo 3, portanto, verso 1, diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer,
tempo de guerra e tempo de paz. De tudo isso que Salomão está dizendo, lembremos do primeiro verso no capítulo 3, que ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Aqui já está um ensino importante. Toda tarefa na face da terra tem um tempo determinado. Há tempo, continua, para todo propósito debaixo do céu. Essa é a colocação de Salomão. Mas observem que, fora da sequência, mais à frente, no capítulo 3 mesmo, no verso 16 e 17, vamos ter outra colocação de Salomão sobre o tempo determinado. Quando diz ele no verso 16: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, e no lugar da justiça, impiedade ainda. Mas que conclui Salomão disso? Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo intento e para toda boa obra. Há um tempo, portanto, para se julgar o justo, há um tempo para se julgar o ímpio. Também acrescentando a este tema, há um tempo para todo propósito, há um tempo determinado. Então, em termos de juízo, Deus tem um tempo para isso. Como também, continuando, indo para o capítulo 8, verso 5, falando ainda do tempo determinado para qualquer propósito, no capítulo 8, bem separado do capítulo 3, temos a afirmativa de Salomão no verso 5, quando diz: quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele, porque não sabe o que há de suceder e como haja de suceder, quem lhe dará a entender. Observe, há tempo para tudo, sim, e também há um modo de realizar as coisas. E quem é que define isso? Quem pode perceber, discernir isto? Quem for sábio. Quem é sábio poderá entender o tempo e a forma de realizar algum propósito. Mas, por outro lado, observem: quem guardar o mandamento de Deus não experimentará nenhum mal. Onde mostra que a verdadeira sabedoria, sem falar como em provérbio, a verdadeira sabedoria está em guardar o mandamento de Deus. Aqui está, conforme depois temos em Provérbios, a colocação que o princípio da sabedoria é o temor de Deus. Ainda que Salomão não expresse isso claramente, entretanto deixa de forma tal colocado que podemos concluir: o sábio discerne o tempo e o modo, mas quem guarda o mandamento de Deus já está guardado de todo o mal. Continuando, voltando ao capítulo 3, verso 9, dentro das considerações e ensinos diversos de Salomão, que também de certa forma é como ele investigando as coisas na face da terra, no verso 9 ele vai dizer: que vantagem tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Aqui está a colocação, portanto, de Salomão, desde o verso 9. Qual é a vantagem do trabalhador?
porque na verdade o trabalho para o homem é uma ocupação dada por Deus, com que o homem se envolve, se aflige e ocupa o seu tempo. Na verdade, o homem se embaraça com as coisas deste mundo, porque Deus colocou tudo isso no coração dele. Mas será que o homem consegue ver Deus, que faz todas essas coisas desde o princípio até o fim? Observe, está tudo diante do homem e Deus colocou para ele observar. Se colocarmos agora a palavra de Paulo, de Romanos capítulo 1, temos em acréscimo a essa que, entretanto, tudo o que Deus criou mostra a divindade de Deus. A obra criada testifica do Criador. Salomão não disse assim claramente, mas ele deixou esta colocação, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o homem se embaraça com a obra criada e esquece de olhar o Criador. Se ele estiver assim, está tendo trabalho como enfado e não está percebendo os indícios de um Criador naquilo com que se envolve. Mas depois diz ele que é bom para o homem, sim, o que é bom para o homem, ele desfrutar do seu trabalho. Portanto, vamos entender que aqueles que trabalham, querem continuar trabalhando, armazenando fruto do seu trabalho e nunca para aproveitar, este homem está sendo louco. Não está aproveitando aquilo que é fruto do seu trabalho e o tempo vai passar. Mas se ele trabalhar e utilizar daquilo que alcançou, é o benefício dele, é o dom de Deus para ele. E nunca deixar armazenando para quanto, afinal de contas. Assim, podemos perceber que tem gente que trabalha, junta, sempre está com um alvo à frente, nunca está satisfeito. E quando que ele vai parar para aproveitar esse tempo? Isso é loucura. Ou então, na expressão de Salomão, vaidade das vaidades, tudo é vaidade e aflição de espírito. E isso não é de próprio de sábio, é próprio de louco, se assim andar. Mas observe que Salomão, colocando essas coisas, tanto o que naturalmente o homem pode aproveitar na face da terra, sem ser ilícito e nem ser transgressão, é dom de Deus. Mas isso ele vai sempre reiterar por todo o livro. Pelo que precisamos entender, falando debaixo do sol, repito, não está sendo materialista, está sendo realista, mas sempre coloca a respeito do dom de Deus que há na face da terra no natural, mas diz que tudo isso também é passageiro. Continuando, passando a outras observações, um outro subtítulo: passado a futuro e futuro estão diante de Deus. Diz Salomão no verso 14 e 15: eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar, e isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. O que o homem pode alterar na face da terra? Por isso que já em Provérbios se diz que não é sábio o mudar os limites colocados pelos antigos ou pelos nossos pais. Quem fica alterando está procurando alguma coisa que não vai achar e vai alterar aquilo que na sabedoria do passado alguém já estabeleceu como limite. E observe que a tendência dos jovens é justamente essa, de mudar, inovar, procurar coisas novas. E muitas vezes os anciãos são criticados porque estão quietos, parados, porque eles já cansaram de correr por todo lado, buscando inovação e já viu que não dá em nada. Mas se o jovem aproveitar a sua força para outra coisa do que investigar e experimentar ou inovar, ele vai entender ao final de que é bom ser como idoso, quieto e deixar as coisas acontecerem, porque nada pode mudar. O que afirma Salomão, já foi,
Não tem nada para inovar. Alguém já procurou inovar no passado. Já foi isso também. E o que há de ser também já foi. Só Deus é que, na verdade, pode levantar todas as coisas e trazer ao presente um passado que para nós é inalcançável. Continuando, nas observações de Salomão, chegamos a esse subtítulo e colocamos nas suas considerações e ensinos diversos que os homens em si mesmos são como os animais. Parece ofensivo, mas é a análise de Salomão, o sábio. E assim diz ele no capítulo 3, verso 16: vi mais debaixo do sol, no lugar do juízo, impiedade, no lugar da justiça, impiedade ainda. Disse eu no meu coração: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los e eles possam ver que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Verso 20: todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte, quem garante, quem afirma que o fogo dos filhos dos homens sobe para cima e que o fogo dos animais desce para baixo? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Voltemos, aí está. Este é um dos textos mais criticados por alguns eruditos, dizendo até a esse extremo de que Salomão estava desviado. Mas Salomão não estava desviado. Ele está considerando um homem natural, que nasce, cresce e morre, o que não é diferente dos animais, que também nascem, desenvolvem-se a um ponto e depois morrem. Esta é a certeza. Não há nada incoerente ou um desvio doutrinário aqui, de forma nenhuma. Mas consideremos, Deus mostra para o homem natural que ele não é diferente dos animais. O que sucede aos homens sucede aos filhos dos animais. Agora voltemos ao passado em Gênesis, quando Deus criou o homem. Observem bem que nós temos Deus criando os animais ali no 5º dia, animais no 6º dia, e por fim um homem no mesmo 6º dia, mas da forma que Deus fez um, fez o outro. Nós vemos a observação mais à frente que Deus criou todos do pó da terra, e todos são chamados alma vivente, ou todos, no plural, almas viventes. Não há diferença alguma. Entretanto, se há alguma diferença, é a chamada de Deus para o homem, chamando a ser a sua imagem e sua semelhança. Que se em Adão houve essa imagem e semelhança, observe, imagem e semelhança a Deus, ele perdeu no momento em que transgrediu. Tanto que, mais à frente no capítulo 5, quando vai colocar a descendência de Adão, dizendo-se antes que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, depois diz que Adão gerou seres que são a sua semelhança. Aí fica esse impacto, porque o Adão era tão somente como os animais, cortado da graça e do privilégio de ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que depois em Romanos vai se dizer que a vida natural, o homem natural, ele é totalmente contrário àquela expectativa que Deus tem para o melhor, porque a vida na carne é inimizade contra Deus. O homem natural não é sujeito a Deus. Ele tem outra vez a chamada para termos uma outra forma de vida, um novo nascimento.
Então não é desvio doutrinário, não. Está falando do homem sem Deus, o homem natural. Não é diferente do animal. Não tem diferença. E na colocação, quando diz que ambos vão ao pó, é a afirmação de Deus. No capítulo 3 de Gênesis, verso 19, quando diz que o homem veio do pó e certamente vai voltar ao pó, o que também é a sentença para o homem. Recebeu o fôlego de vida de Deus, mas Deus recolhe. Aí temos o Salmo 104, quando diz que Deus dá o seu Espírito e a face da terra renovada dos seus viventes, tanto animais como homens, mas Deus tirando o seu Espírito, homens e animais voltam ao pó. Salmo 104. Por isso, não tem nada diferente. O que existe que estranha, ou que é estranhado por muitos, é justamente por causa da filosofia cristã que existe hoje, imperando, dizendo que o homem é composto de corpo, alma e espírito, que morre o corpo, mas a alma fica por aí vagando, o que na Bíblia Sagrada não existe. Tu és pó, e ao pó tornarás. Esta é a afirmação de Deus. E a filosofia cristã atual é: o homem é corpo, alma e espírito. Morrendo o homem, dizem, a parte material vai para o pó, o que é de Deus volta para Deus, mas a alma aí precisa mandar para algum endereço. E conforme a religião, tem um endereço: inferno, céu, purgatório, limbo, Sheol, Hades, Geena, Tatarô e etc. Mas a palavra é clara: o homem vai ao pó. É o que Salomão bate: o homem vai ao pó. E quanto ao restante, aí vem a afirmação outra doutrinária que Salomão não está colocando agora, mas deixa bem claro isso, que aqui é isto. O que vem depois é o dia da ressurreição, no chamado último dia, que agora sabemos, quando Jesus voltar. Aí o que está no pó receberá a vida e estará diante do tribunal de Deus. Como Jesus disse em Mateus capítulo 25, ele vai sentar-se como pastor, separando bodes de ovelhas, dizendo a um: vinde benditos, e a outros: apartai-vos de mim. Portanto, Salomão falou aquilo que é a realidade debaixo deste sol. Não é desvio. Ele não estava desviado, ele estava ainda na sua sabedoria que Deus lhe deu. Continuando, vai Salomão agora no capítulo 5 considerar também a injustiça e o trabalho e o social, ou seja, a vida em sociedade do homem. No capítulo, não capítulo 5, mas no 5º subtítulo, indo agora ao capítulo 4, verso 1, quando diz: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava da banda dos seus opressores, mas eles não tinham nenhum consolador. Pelo que eu louvei os que já morreram, mais dos que os que vivem ainda, e melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Palavras fortes, difíceis, colocadas por Salomão. Mas entendamos, o que há no mundo? Injustiça. Não há justiça no mundo. Não há consolador no mundo. Não há. E dentro dessa observação, disse Salomão que aqueles que morreram, que alívio, estavam livres desta aflição, desta fadiga que é a vida debaixo do sol. Porque quanto aos que vivem ainda, o que virá no dia de amanhã? Por isso Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Observe que Salomão
sendo citado lá no Evangelho, nessa expressão, Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então Salomão estava certo. Que virá no dia de amanhã? O outro mal. Pelo que aqueles que já foram dessa vida cessaram disto. E os que estão presentes vão passar o mal do dia de amanhã. Mas, forte também diz ele, que aquele que ainda não nasceu é melhor do que os dois, porque não experimentou o mal, não tem conhecimento do mal. Ou seja, de todas essas obras dessa vaidade que há debaixo do sol. Continuando, no verso 4 diz ele: também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Você faz o melhor e provoca vaidade em alguém. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. São considerações difíceis, Salomão, como o verso 5. O tolo cruza as suas mãos e come a sua própria carne, no sentido da ociosidade, da preguiça. Ele acaba trazendo dano a si mesmo. Pelo que? Entre uma coisa e outra, ser ocioso não, mas é melhor ter uma mão cheia com descanso do que as duas mãos cheias com trabalho e aflição. Ou seja, trabalhar na medida do que for necessário e não a incansável corrida para ter, buscar e trabalhar mais ainda. Não, trabalhe e aproveite, use o fruto do seu trabalho. Continuando ainda nessa mesma área, diz Salomão no verso 7 do capítulo 4: outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Trabalha, junta, e para quem? Se não tem nem um sucessor para entregar ou dirigir o fruto do seu trabalho. Salomão diz: trabalho enfadonho, ou na verdade é uma loucura trabalhar sem razão. Mas lembremos, a razão de trabalhar é fazer uso do fruto do trabalho. É isso que Salomão quer dizer. Continuando, ainda no aspecto social, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Muitos colocam essa palavra tão somente no casamento, mas não é só no casamento. É melhor ter um amigo, alguém perto, do que estar só. Por isso que em outras passagens, Salomão em Provérbios vai dizer que é melhor o vizinho perto do que o irmão longe. Tudo tem um sentido. O homem não é só, e é muito frágil para estar só. E ele por si mesmo é inclinado a uma vida em conjunto com outros mais. E por isso ele coloca aqui 2 cordões, 3 cordões, 2 é bom, 3 é melhor, 4, 5, um grupo, melhor. E depois, o conselho de um número grande de pessoas sai mais bem elaborado. Muitos colocam também no fato de ele parar em 3 dobras, como subjetivamente ele está querendo dizer que 2
casamento ou não, mas o ideal é ter um terceiro. Esse terceiro incógnito seria o próprio Deus junto da criatura ou das criaturas. Aí sim haverá uma razão e um progresso naquilo que se faz, ou livramento na hora da necessidade do período. Continua ele falando em várias observações e ensino. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato. O rei velho e insensato que não se deixa admoestar. A tendência do jovem sábio é sair do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Ou seja, é mais fácil o rei velho e insensato cair, e é próprio que um jovem sábio venha a estar galgando posições mais elevadas. Continuando, verso 15: vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, também isso é vaidade e aflição de espírito. Ele observou naturalmente a formação das famílias, as pessoas se multiplicando, alguém com já o seu sucessor, mas ele considerou daqui a pouco nem esse sucessor vai se lembrar dele, porque ele vai passar. É vaidade, é passageiro. Mas continua, entrando num sexto subtítulo, a prudência diante de Deus, e o ensino de Salomão é, naquilo que é diante de Deus: guarda o teu pé, capítulo 5, verso 1, quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Esses poucos versos, 3 versos iniciais, neste tema prudência diante de Deus, é o detalhe: guardar os pés. Palavra essa que não é dita só aqui. Encontramos esse sentido das palavras em outros livros mais, ainda que não seja citado diretamente no Novo Testamento, mas existe essa palavra citada. E observa que não precipitar com a tua boca. Deus está muito alto para a gente nos dirigir a Ele ou tomar decisões precipitadas. Por isso que Jesus já fala de uma forma diferente: não jureis pelo céu. É o trono de Deus. O que você tem para jurar pelo céu? Não é alcançado por nós. Então não entra nesta área de jurar por Deus, pelas coisas de Deus, de forma alguma. E Salomão diz aqui: seja mais pronto a ouvir do que a falar. Continuando ele, nesse mesmo tema, diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada, Deus não se agrada de todos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque como a multidão dos sonhos há vaidades, porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras. Mas tu teme a Deus. Observe, são palavras já conhecidas. Se votar, pague. Até mesmo em Eclesiastes temos, em Levítico, referente a este assunto em Eclesiastes, temos a respeito dos votos pronunciados que o homem deve cumprir. E naquilo que não cumpre, tem também a sua penalidade, que em Levítico fala, e ali ordena algumas coisas. Mas observe que Salomão tem um sentido das coisas de Deus,
porque continuamente ele refere-se a essa expressão: teme a Deus. Continuando, verso 8 e 9 do capítulo 5: se vires em alguma província opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilhes. Não te maravilhes de semelhante caso, porque o que mais alto é do que os altos, para isso atenta, e há mais alto do que eles. O que a palavra está dizendo? Que quando vermos alguma injustiça não vamos ficar maravilhados, mas vamos ter certeza que há um mais alto que está observando alguma coisa. Assim, na ordem hierárquica, se alguém está falhando, você observa, há alguém colocado sobre ele que vai ter uma atitude sobre esta injustiça, esta violência, esta opressão. Mas aqui aponta ele para Deus quando diz: o que mais alto é do que os altos, para isso atenta. Aqui ele clama dizendo: há um alto, Deus, que é mais alto que os altos, e está atento a tudo. Ou seja, o juízo pertence a Deus. Em outro lugar, falando da vingança, não a expressão do juízo, mas fala que a Deus pertence a vingança. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. E um texto perdido, diríamos nós, no meio de tantas palavras, é o verso 9 do capítulo 5, quando diz: o proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Observando esta afirmação, ela está fora de contexto, dentro daquilo que vem sendo colocado, mas entretanto é correto no que diz que o rei, até o rei se usa do campo, tem a sua vida dependente do campo. De um lado mostra que o fruto da lavoura é para o pobre, é para o rico, é para o súdito e é para o rei. Tudo é a mesma coisa, ou seja, todos dependem do campo, todos vieram do pó e todos, na verdade, são pó. Até na sua manutenção de vida, eles dependem do campo do pó. Continuando ainda no capítulo 5, vamos ter uma consideração longa e ensinos de Salomão, que são em torno da riqueza. Já é o 7º subtítulo, falando Salomão em Eclesiastes, progressivamente, tema sobre tema, o que nós estaremos deixando para estarmos falando em uma oportunidade seguinte. E aqui vamos interromper para dar sequência em outra oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.